Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre função exponencial e a gente vai eh, descobrir como é que é o gráfico dessa função exponencial e como é que ele pode variar, tá? Então, se você está animado para essa aula, já dá aquela curtida aí para você mostrar para o YouTube que essa aula ela é importante, ele entregar para cada vez mais pessoas. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque eu sempre libero uma aula com teoria, deixo no link na descrição do vídeo uma lista de exercícios que a gente faz a correção na próxima aula, no próximo vídeo, né? Então se inscreve aí para você poder acompanhar o, as próximas aulas, né? Deixa nos comentários também qual aula que você gostaria de assistir aqui, que a gente coloca na lista, tá? E vai liberar o quanto antes aí, tá? E compartilha com seus amigos, né? Porque dá essa moral tanto para o seu amigo que está querendo, está precisando de um lugar para ele poder aprender matemática de verdade, e também para o canal, para poder alcançar cada vez mais pessoas, que esse é o objetivo do canal, ensinar matemática para todo mundo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre função exponencial, galera? Bom, vou vir aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, e vou escrever assim, ó, função exponencial. E aí, a primeira coisa que eu quero combinar com vocês é que a função exponencial, a gente vai definir ela, tá, de um jeito, e aí depois vão ter as transformações dela. Bom, qual vai ser a definição? A definição vai ser alguma coisa do tipo que, se eu estou falando exponencial, eu estou pensando na parte do expoente da potência. Então ela vai ter uma cara do tipo A elevado a x, tá? Onde esse A ele precisa ser positivo, tá? Ele precisa ser positivo, porque negativo seria uma loucura, não ia ser contínua a situação. E ele tem que ser diferente de um também, porque se você pega e colocar um aqui na base, um elevado a qualquer número é sempre um. Então seria uma função constante, tá? Não seria uma função exponencial, seria uma função, um caso especial que seria a função constante. Aí não vale a pena, então a gente vai pegar e vai falar que o A tem que ser diferente de um. E aí eu vou dar dois exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo vai ser a função 2 elevado a x. A base ali, ó, é o número 2, tá? E vou dar o exemplo também, que vai ser a função, que eu vou chamar de g, tá? Só para ficar com um nome diferente, que vai ser meio elevado a x, tá? Então, ó, repara, é um número positivo também, e também é diferente de um, ok? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico, tá? Bruno, mas como é que eu vou fazer para construir o gráfico disso que a gente nem conhece? Ué, na primeira vez, a gente vai pegar e vai utilizar um exemplo, né, que vai ser o nosso exemplo 1, que é f de x igual a 2 elevado a x. A gente vai combinar que a gente sempre vai chamar esse cara aqui, ó, de y, para a gente poder construir e fazer uma tabelinha. Utilizando para vários valores de x, a gente vai encontrar o seu respectivo y e a gente poder marcar no plano cartesiano, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou começar com o zero. Aí eu vou ter 2 elevado a zero, né? Porque eu estou substituindo, ó, no lugar do x, eu estou colocando zero. Então aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar zero. Aí vai ficar 2 elevado a zero. E 2 elevado a zero eu sei que vale 1. Então aqui a gente tem o ponto de coordenadas 0 e 1. Ah, Bruno, e se o x for 1? Aí vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Aí a gente vai ter o ponto de coordenadas, x igual a 1, y igual a 2. Ah, Bruno, se o x for 2, aí vai ser 2 elevado a 2, e 2 elevado a 2 é 4. Aí a gente vai ter os pontos de coordenadas x igual a 2, y igual a 4. E se o x for 3, aí a gente vai ter 2 elevado a 3,
que é 8. E aí vai ter coordenadas 3 e 8. Agora, eu vou pegar alguns valores negativos de x, para a gente poder entender mais ou menos o que vai acontecer para o outro lado também, né? Para a parte do x negativo. Para a parte do x negativo, a gente vai ter 2 elevado a menos 1. Lembra quando o expoente era negativo? A gente invertia e elevava trocando o sinal. Ó. Então vai ficar 2 elevado a 1 ali embaixo, vai ficar meio. Então aqui a gente tem um ponto de coordenada x igual a menos 1, y igual a meio. Aí se for 2 elevado a menos 2, vou dar um zoom para escrever melhor aqui. Ó. Vai ficar 1 sobre, invertemos e trocamos o sinal. Ó. 2 ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Então é x igual a menos 2, y igual a 1 quarto. E aqui, quando x for igual a menos 3, vai ficar 2 elevado a menos 3. Invertemos a base, né, o 2, e trocamos o sinal do expoente. Vai ficar 1 oitavo. Aí aqui tem coordenadas x igual a menos 3, y igual a 1 oitavo. E aí, pessoal, o que a gente vai combinar? A gente vai combinar que a gente está observando que conforme a gente vai aumentando o x, esses valores estão dobrando, né? E conforme a gente vai diminuindo o x, esses valores aqui, ó, eles estão sempre a metade da metade da metade, né? Mas agora vamos construir o gráfico disso. Mas só para a gente construir o gráfico disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou abrir o GeoGebra, deixa eu dar uma ajustada aqui, ó, para eu poder... Cadê? Exibir. Não é em exibir, é em configurações. É aqui, achei, malha. Deixa eu botar a malha principal só para ficar mais bonitinho. E eu vou tirar um print aqui, só para a gente aproveitar aqui e usar aqui, ficar mais bonitinho lá o nosso desenho que a gente vai fazer lá. Ó. Vamos tirar um print aqui, ó, e levar essa imagem lá para a nossa aula. Daqui a pouco eu volto aqui para esse programa e a gente conversa um pouquinho melhor sobre ele. Então, ó, voltando aqui para a nossa aula, vamos marcar esses pontos aqui. Ó. Eu quero marcar primeiro esse ponto aqui, ó. 0, 1. X igual a 0, y igual a 1. X igual a 0, y igual a 1. Esse ponto está aqui, ó. Beleza? Marcado. Agora, 1, x igual a 1, y igual a 2. X igual a 1, y igual a 2. Esse ponto está aqui, né? Porque aí é x igual a 1, y igual a 2. Aí depois, o ponto 2, 4. X igual a 2, y igual a 4. Então, o ponto ele está aqui. E depois, x igual a 3, y igual a 8. X igual a 3, y igual a 8, ele está aqui. Então, a gente precisa desenhar uma linha que passa por esses pontos aqui, mais ou menos assim. Só que a gente vai pegar, e depois que a gente marcou todos esses daqui, vamos marcar os para baixo, né? Os para baixo que eu digo para cá, né? Agora aqui, ó, x igual a menos 1, y igual a meio. O que a gente vai ter aqui, ó? X igual a menos 1, y igual a meio, vai estar mais ou menos aqui, ó, na metade da altura, né? Marcado. X igual a menos 2, y igual a 1 quarto. Então, ele vai ser a metade da metade, né? Então, vai ser mais ou menos por aqui. E depois o último, menos 3, 1 oitavo, vai ser mais ou menos a metade da metade da metade, que vai ficar por aqui. Vamos tentar desenhar o gráfico disso? Vamos tentar desenhar a linha que passa por isso? Então ela vai ser algo assim, ó. Algo assim, ó. Não é fácil não. Então ela ficou mais ou menos assim, o gráfico dessa função. E aí o que a gente vai combinar, pessoal? Conforme o x vai aumentando nessa função, né, conforme esse gráfico vai indo para a direita, ele vai subindo cada vez mais rápido. Então ele não vai ter um limite aqui para cima.
tá? Então quer dizer que a imagem, né, os valores de y que essa função assume, não tem um valor máximo. Mas quando o x vai andando aqui para a direita, o que, que vai acontecer? Esses valores, né, a gente vai ter cada vez a metade da metade da metade da metade. A metade da metade da metade da metade está cada vez mais próximo do zero, né? Está quase cada vez mais próximo do zero, mas nunca vai ser zero. Então, o que, que a gente diz? A gente pode falar o seguinte, ó. A gente pode dizer que essa linha que está aqui, ó, que eu estou marcando aqui de vermelho, a gente chama isso de assíntota. Assíntota nada mais é do que a linha que a função chega perto, chega perto, chega perto, mas nunca encosta. Essa assíntota, no caso, é a reta y igual a zero. Desculpa. Então quer dizer que essa função ela vai encontrando cada vez valores mais próximos de zero, mas nunca vai chegar a zero. Então a gente vai dizer que tem uma característica aqui nesse gráfico que a imagem dela ela chega muito próximo do zero, mas como ela não chega a ser o zero, o que, que a gente faz? A gente coloca essa barra aqui, esse colchete virado para fora. Significa que não inclui o zero. Tá? Então quer dizer que a imagem vai ser do quase zero, né? Do zero, quase chegando no zero, e não tem um valor máximo. Então a imagem vai de zero até infinito. Beleza? E uma outra característica legal desse gráfico é, na verdade, o gráfico de qualquer função exponencial com essa cara aqui, ó, a elevado a x, depois a gente vai falar das transformações, é o seguinte, ó, onde ele corta o eixo y, né? Esse daqui é o nosso eixo y. E quando ele corta o eixo y, a gente precisa desse ponto aqui, ó, com x igual a zero. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, esse gráfico, se ele não tem nenhuma alteração, quer dizer que ele corta o eixo y no ponto 0, 1. Sempre no ponto 0, 1. Beleza? Então, o gráfico da função exponencial vai ter mais ou menos essa cara aqui. Beleza? Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente viu o gráfico dessa função aqui. E conhecendo o gráfico dessa função aqui, eu vou te mostrar que a gente ganha de graça o gráfico dessa segunda função aqui. Deixa eu virar a página aqui. Que agora a gente vai ver o gráfico da função g de x, que é igual a meio elevado a x. Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar aquela situação de... Lembra que a gente acabou de fazer o lance de... Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente? É exatamente isso que eu quero fazer. Só para a gente entender que olhar para isso daqui, a gente pode pegar, inverter essa base aqui. Quando a gente inverte esse meio, a gente vai ter 2. Só que para a gente inverter essa base, a gente tem que trocar esse sinal do expoente. Então vai ficar 2 elevado a menos x. Bruno, qual é a vantagem da gente escrever isso daqui? A única vantagem é entender que existe uma relação entre esse gráfico de 2 elevado a menos x e o outro gráfico que a gente tinha lá, que era a função f de x igual a 2 elevado a x. Cara, compara aqui essas duas funções. Você está vendo que aqui você tem o valor de x e você faz a conta com o próprio valor de x. Aqui, para cada valor de x, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trocar o sinal do valor do x. Então, o que isso acontece na prática? Na prática, vai dizer que os valores vão ficar invertidos. O x daqui, se a gente troca o sinal, a gente vai encontrar exatamente os resultados daqui. E aí, deixa eu até voltar aqui para mim, porque eu vou te mostrar na prática como é que isso daqui vai funcionar, tá? Como é que vai funcionar isso daqui na prática? Eu vou pegar uma folha em branco, peguei uma folha em branco,
Aí eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó, o plano cartesiano, tá? Você está vendo o plano cartesiano, beleza? Aí, agora, o que que a gente vai fazer, tá? O que que a gente vai fazer? Esse plano cartesiano, a gente vai agora desenhar o gráfico da função exponencial aqui nesse plano cartesiano. Quando eu desenho o gráfico da função exponencial, ele fica assim, né? E aí, agora eu estou confuso se isso daqui está espelhado ou não está espelhado, porque eu estou na câmera aqui da frente. Não sei, agora eu estou confuso. Ah, e aí, como é que está aparecendo essa parte aqui para você? Está aparecendo exatamente a função exponencial? Por quê? O que que eu quero fazer? Eu quero pegar, e como eu quero trocar os valores de x pelos seus opostos, eu só preciso virar para o contrário aqui da folha, para o verso da folha. Se por acaso tiver invertido, o que que você vai ter que fazer em casa? Exatamente o que eu acabei de fazer. Desenha a folha, desenha um papel aqui para você, desenha o plano cartesiano, desenha o gráfico da função exponencial e depois vira. Quando você virar, você vai ter exatamente o gráfico da função com o expoente trocado. Então, o gráfico da função aqui, vamos voltar lá para a nossa aula. O gráfico dessa função g é exatamente o espelho da função f. Então, ó, como é que vai funcionar? O plano cartesiano está aqui, ó, eixo y, eixo x. Aí o que que a gente combinou? A gente combinou que esse daqui é o gráfico da função exponencial, 2 elevado a x. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui e vai espelhar. Esse pedaço que está aqui na direita, eu vou jogar ele aqui para a esquerda. Esse pedaço que está aqui na esquerda, eu vou jogar ele aqui para a direita. Eu vou espelhar ele. Então, a gente vai ter aqui, ó, espelhando, vai ficar alguma coisa assim. E aí, esse cara aqui vai ser o gráfico da função 2 elevado a menos x. Repara aqui, ó, as características ainda são as mesmas. Ó. Ele continua cortando no mesmo ponto o eixo y, ou seja, continua cortando o eixo y no ponto 0, 1. Então, corta no eixo y no 0, 1. Ele continua chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto do x, mas nunca vai tocar o x. Isso significa que esse x aqui, essa reta que está aqui, a gente chama ela de assíntota. E essa assíntota, no caso, continua sendo a reta y igual a zero. E a imagem dessa função, ela continua sendo de quase zero, né? Ela não chega a ser zero até infinito. Beleza? Lindo, lindo, lindo? Então, galera, quando a gente fala de função exponencial, a gente está falando de uma função que tem essa ideia de sempre estar multiplicando pelo mesmo valor, e aí a gente vai ter uma variável aqui no expoente. Só que agora o que a gente vai combinar? A gente vai combinar que existem algumas transformações, tá? Então vou botar aqui, ó, transformações da função exponencial, tá? E aí é mais pegar a ideia, entender como é que cada transformação pode alterar essa função exponencial. Eu vou mostrar para vocês aqui duas possíveis transformações, tá? E aí, com as transformações, a gente vai colocar aqui, ó, como eu tinha deixado o A como a base dessa potência, eu vou continuar com A nessa base da potência, só que eu vou acrescentar um número multiplicando aqui na frente,
Eu vou acrescentar um número aqui somando aqui também, tá? Então a minha função exponencial, ela pode sofrer assim, outras transformações, mas essas daqui são as principais, tá? São as mais legais. Se eu olho para esse C aqui, o que esse C aqui será que faz com o gráfico da função? Tá? O que será que isso faz? O que esse B aqui, o que esse B será que faz com o gráfico da função? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer dois exemplos. O exemplo 1 vai ser pegar e fazer uma função. Vamos fazer uma função aqui, que vai ser só com o C. O C e a gente mantém isso daqui. Então, eu vou manter aquela função 2 elevado a x, que é a que a gente conhece, e eu vou fazer 3 mais 2 elevado a x. Tá? E aí, pessoal, aqui a gente consegue já ter uma ideia, mas depois a gente volta lá no GeoGebra para você ver na prática como é que funciona. Se a gente pega e forma uma tabelinha, tipo que a gente fez lá no outro, né? Tipo que a gente fez quando a gente calculou aqui o 2 elevado a x, o que a gente vai ter? Tá? A gente vai ter as mesmas situações que estão aqui, né? E na hora de fazer o cálculo vai ser exatamente isso, ó, 2 elevado a zero mais 3. Ó, a gente está substituindo o x por zero. Aí depois, no outro, a gente vai ter 2 elevado a 1 mais 3. No outro vai ser 2 elevado a 2 mais 3. O outro vai ser 2 elevado a 3 mais 3. Repara que na primeira situação que a gente fez, a gente só tinha esse pedaço aqui para calcular, certo? E para cada resultado, o que está acontecendo com o valor do y? A gente está precisando sempre somar 3, não é? Então, aquele gráfico que a gente tinha, né? Qual era o gráfico que a gente tinha? Era um gráfico que tinha o ponto 01, o ponto 12, o ponto 24, o ponto 38. Cada um desses pontos, né? Agora, olha o que vai acontecer. Esse daqui, ele não vai ser mais 1. Ele vai ser 1 mais 3, ele vai ser 4. Esse daqui, ele não vai ser mais o 2. Ele vai ser 2 mais 3, ele vai ser o 5. O próximo não vai ser mais o 4, vai ser o 4 mais 3, vai ser o 7. E assim vai, aqui não é mais o 8, aqui é o 8 mais 3, é o 11. Então, repara que esse primeiro ponto aqui, que tinha coordenadas 0, 1, ele agora tem coordenadas 0, 4. Então, ele está aqui, ó, 0, 4. O segundo ponto, que tinha coordenadas aqui, ó, 1, 2, agora tem coordenadas 1, 5. Então, ele está aqui, ó, 1, 5. O outro, que é o 2, 4, agora é o 2, 7. Então, o 2, 7. Olha o que está acontecendo, ó. Esse ponto subiu para cá, esse ponto subiu para cá, esse ponto subiu para cá. Todos os pontos subiram 3, tá vendo? Aqui também vai subir 3, só que não tem espaço aqui no gráfico para a gente fazer. Então, o que a gente vai combinar? Se todos os pontos subiram 3, o gráfico original, ele não estava mais ou menos assim, ó. Opa, deixa eu usar aqui a outra cor. O gráfico original não estava mais ou menos assim? Então, significa que se todos os pontos subiram 3, essa minha assíntota, que era y igual a 0, ela também vai ter que subir 3. Ela vai vir para cá. Então, a gente vai ter uma assíntota num lugar diferente. Deixa eu botar aqui, ó. A assíntota vai estar aqui, ó. Essa vai ser a nossa assíntota. Essa vai ser a nossa assíntota. A y igual a 3. E aí o gráfico da função, ela vai ser alguma coisa assim, ó. Ó, tá vendo? Ela tem o mesmo formato, só que agora ela foi empurrada 3 para cima. Beleza? E o fato dela ter sido empurrada 3 para cima, repara que os valores de y que essa função assume, ela começa no quase 3 até o infinito.
Então, a imagem dessa função é de 3, só que é aberto até infinito. E, além disso, outra característica do gráfico que a gente olhava era onde corta o eixo y. Então, corta o eixo y, agora no ponto 0, 4. Então, olha quanta mudança essa transformação aqui fez. Ela empurrou todo mundo 3 unidades para cima. Então, eu digo que essa mudança aqui, deixa eu puxar para cá, a gente fala que ela funciona como um elevador. Porque empurrou 3 para cima, porque era 3 positivo. Mas se fosse para baixo, se fosse negativo, ela iria empurrar todo mundo para baixo. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele é o gráfico da função 3 mais 2 elevado a x. Esse gráfico daqui é só da função 2 elevado a x. Beleza? É legal a gente conseguir comparar isso, tá? Agora vamos ver um exemplo aqui onde tem o b. Onde é que tem o b? Onde tem o b, a gente vai ter isso daqui, ó. Vou botar aqui, ó. Exemplo 2. Exemplo 2. Se eu tenho aqui, ó, eu vou continuar com uma função de 2 elevado a x, só que agora eu vou multiplicar aqui por 3, tá? Vou multiplicar por 3. Quando eu multiplicar por 3, vamos fazer aquela tabelinha que a gente já tinha feito, né? X, y, aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aí quando a gente for fazer a conta, a gente vai ter, ó, 2 elevado a 0 vezes 3. 2 elevado a 1 vezes 3. 2 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 3 vezes 3. Repara que tudo que a gente tinha antes, a gente continua tendo, só que depois tendo que multiplicar por 3, né? Então, quais são os valores que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar aqui, ó, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 3, 12, 8 vezes 3, 24. Então, esses pontos aqui são os pontos de coordenada, ó. 0 com 3 que a gente encontrou, 1 com 6 que a gente encontrou, 2 com 12 que a gente encontrou e 3 com 24. Beleza. Aí, repara o seguinte, vamos construir o nosso gráfico aqui, ó. Eixo Y, eixo X, não precisa vir tanto para baixo aqui. O nosso original tá assim, né? Esse daqui, que é a nossa referência, é o gráfico 2 elevado a x, que corta aqui no 1. Lembra? Só que agora o gráfico que a gente está querendo construir, ó, ele corta aqui, ó, no 0,3. No 0,3. Aí depois o outro corta no 1,6. Ele corta aqui. O próximo ponto está aqui. Ou seja, já não está na... Não estava aqui, ó, esse ponto que está aqui. Ele subiu. Esse ponto que estava por aqui subiu. Né? Na verdade, o que eu fiz aqui? Era para eu ter pego e ter colado. Era para eu ter colado aqui para ficar mais bonito, né? Brincadeira. Vai. Ih, caramba, não quer colar. Não quer colar. Então a gente tira outro print. Vamos tirar outro print aqui. Pam, 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 pam. Tchu, 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 tchu. Pam, 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 pam. Pronto. Show de bola. Foi. Então, ó, vamos lembrar aqui, ó. Nossa
nossa função original estava aqui, ó. Passa no 0,1, passa, calma aí, passa no 0,1, passa no 1,2, passa no 2,4, passa no 3,8 e assim vai. E assim vai. Agora, a nossa nova função, ela está cortando no 0,3, né? 0,3. Aí depois ela vai para o 1,6. Aí depois ela vai para o 2,12 e já se escapuliu aqui para cima, né? Só que aí, o que acontece? Essa função, ela está sendo multiplicada por 3, ela está acontecendo muito mais rápido, né? Mas agora vamos pensar aqui comigo. Os números que estavam aparecendo aqui antes eram números que estavam cada vez mais próximos do zero, né? Esses números que estavam aqui aparecendo aqui cada vez mais próximos do zero, quando a gente multiplicar por 3, eles vão continuar cada vez mais próximos do zero, porque um número muito pequeno vezes 3 vai continuar sendo um número muito pequeno. Então essa função, ela vai descer e vai continuar chegando aqui, ó, próximo do zero. Então, essa transformação, ela só dá uma esticada na função, mas a assíntota dela continua no mesmo lugar. Então, a assíntota continua no y igual a zero. E se a assíntota continua no y igual a zero, quer dizer que a imagem, que são os valores que a função assume, vai ser do zero até infinito, tá? E o que muda, a única coisa que muda na prática aí, se a gente for olhar assim, os pontos importantes aí, as características, é que corta o eixo y no ponto 0,3, tá? No ponto 0,3. Beleza? Lindo. Galera, então com isso, cadê vocês? Achei vocês. Com isso, a gente tem uma ideia de como é que funciona o gráfico da função exponencial, tá? E aí a gente consegue fazer esboços desse gráfico na função, né, desse gráfico exponencial, tá? Você gostou da aula? Dá aquela curtida, tá? Você ainda não deu. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu. Eu vou deixar aqui, tô pensando aqui, o que você acha? Vamos fazer uma aula só de GeoGebra para a gente ver essas transformações aí de uma maneira mais dinâmica? Acho que vale, tá? Acho que vale. Então, vou gravar uma aula aqui falando de GeoGebra, tá? Utilizando o GeoGebra, ensinando assim, todas as ferramentas que eu for usar, eu vou explicar nessa aula. Não vou colocar nessa aula aqui, senão ela vai ficar muito longa. E na descrição no vídeo tem uma lista de exercícios, tá? Que é legal você parar, tentar fazer, e aí depois você volta aqui para a correção dessa lista de exercícios, beleza? Então, galerinha, um abraço e até a próxima. Valeu!